Olá. Boa noite, obrigada. Enfim, desculpem aí esse pequeno atraso. E, bom, a mesa de agora vai ser sobre a graça, né? A graça de estarmos aqui, a graça de termos escrito algum livro, de estarmos lendo outro livro, a graça que é um substantivo feminino que, na verdade, vem de um termo oriundo do latim, que é o gratia, né? Que significa benevolência, estima, um favor que você faz a alguém, um favor que você recebe, né? A graça a gente usa também nas circunstâncias em que a gente quer se referir a alguma coisa cômica, leve, né? Um divertimento, uma piada, pureza. Sempre o contrário da deselegância, né? Enfim, a graça é também um sinônimo dessa pessoa que está aqui, dessa atriz, dessa minha amiga genial, Heloísa Périssé. Você é uma graça. E, para mediar essa mesa, a gente teve uma surpresa absurda quando essa outra pessoa, que é uma referência absoluta no jornalismo, ela aceitou e, com toda a graça e competência do mundo, estará aqui conosco, Fátima Bernardes. Aceitei não, me senti honrada, né? Preocupada, estudei pra caramba. Espero que vocês gostem do que a gente vai apresentar aqui. Se Deus quiser. Muito feliz de estar ao lado da Lolo, que é assim uma artista incrível, mas um ser humano maravilhoso. Uma Obrigada. roteirista, uma escritora, uma atriz de sucesso no cinema, no teatro, na televisão, uma das maiores comediantes. Quem nunca falou, fala sério aí. Tipo Fala assim. sério, cara. Cara, tipo assim, né? Então, Nem eu, cara, ninguém merece. Estou chocada. eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com Não, você. eu também. Nossa, quando o Isa me deu a notícia, Fátima Bernardes, eu falei, oi? Pode falar a verdade. É a Fátima, gente. Sou fã há muito tempo, né, Fátima? Você sabe. A gente se admira, que bom. A gente se admira muito. E a gente muito. vai falar desse livro, Cheia de Graça, uma jornada de humor, amor e cura. Como vocês podem ver, eu sou daquelas pessoas que adoro o livro, mas não tenho muito respeito por ele no sentido de que eu rabisco, escrevo, marco. E eu queria muito que você falasse um pouquinho logo no início, porque isso aqui é um livro que faz uma jornada de fé e de amor pela vida. E eu queria saber desde quando você se percebeu uma pessoa, um ser humano de fé. Olha, Fátima, essa pergunta sempre me fazem e eu respondo a mesma coisa porque eu não consigo... Volto a pensar no assunto. Desde sempre. Você acredita isso? Eu era aquela criança que gostava de ir à igreja com a minha avó, via aqueles quadrinhos, né, da Paixão de Cristo, que minha avó era super católica, ainda era aquela época que minha avózinha ia para a igreja com um véuzinho na cabeça, coisa mais fofa. E eu ia e adorava, e assistia os filmes de Páscoa, sempre chorava. Então, isso é uma coisa que foi sempre presente na minha vida. Tanto é que muitas pessoas me perguntam também, Lolo, você acha, então, que depois do que você passou, que você sabe que eu tive um câncer de glândula salivar em 2019, você acha que a sua fé aumentou ali? Eu digo, não, eu não posso dizer que minha fé aumentou ou que houve... Não que eu não mudei do pensamento que eu já tinha. Se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu dizia como um versículo que Jó fala, antes eu ouvia falar de você, hoje eu te conheço. Então, foi um momento assim de muita intimidade. Você sabe, nesse mundo paradoxal que a gente vive, né, onde o monte da aprovação é o monte da provisão, como eu digo isso no meu livro, que é o que eu acredito, onde está a nossa pergunta, está a nossa resposta. Então, quando a gente é colocado numa situação, né, assim, situações de checkmate que a gente passa na vida, né, que estamos todos aqui e vivemos isso, a gente prova a nossa fé e foi isso que aconteceu comigo. Uma coisa que eu só vivi o que eu já
já sentia. Bom, é um livro autobiográfico, com muitas passagens. Eu queria muito ler o primeiro parágrafo, que fala um pouco de fé. Muito, na verdade, só para vocês entenderem o início. O título é Maná dos Deuses. E ela diz assim: vejo Deus em todos os lugares, e tratei de encontrá-lo assim que entrei no hospital e me dirigi ao andar onde o painel indicava oncologia. Foi um choque. Aqui é o começo de uma jornada, mas não significa que vai ser meu fim, pensei. Melhor deixar isso bem claro e concluir. Este é um mundo muito diferente daquele em que vivo, um lugar que agora, por algum motivo, Ele quer que eu visite. Deus nunca me deixou na zona de conforto, mas como também estava segura de que Ele não ia me abandonar, tranquilizei meu coração e segui. Falando assim, parece que foi muito tranquilo. Mas a Lolô, eu vou só situar vocês. A Lolô teve um câncer de glândulas salivares, que já é um câncer raro. Ela tinha 99% de chance, quando ela retirou a bolinha que apareceu na boca, de que fosse algo benigno. Era maligno. Exato. Ela tinha 0,03% de risco de aquilo ali ter uma metástase. E ela teve. E aí, o que ela pensa? Então é claro que eu vou ficar boa. Exato. É uma lógica, vocês vão de convir um pouquinho, né? Claro que eu vou ficar boa, porque por que eu ia passar por tudo isso? Que Deus ia fazer eu passar por tudo isso para morrer? Não, e ainda penso assim, eu sou uma pessoa realmente muito especial, porque eu caí no 1%, eu caí no 0,03%, então eu tenho a sensação de que eu não saio desse planeta sem ganhar na loto sozinha. Eu sou, mas essa eu tenho... Pessoa. Eu sou essa pessoa, e eu tenho uma coisa muito curiosa comigo, desde sempre, porque eu tenho a sensação que Deus botou o meu cérebro ao contrário. Sabe, ele estava acabando de me fazer, eu sempre falo isso. Aí alguém chamou ele, falou, Deus, ele, oi, encaixou ao contrário, falou, desce. Aí eu desci com o cérebro ao contrário. Então, o que acontece? Tudo que é fácil para os outros, para mim é difícil. Tudo que é difícil para os outros, para mim é fácil. Entendeu? Isso é uma coisa muito engraçada. Uma vez eu me lembro que eu fiz um teste na escola e eu não passei em matemática básica, 0,03 mais 0,1, não passei. Aí a professora virou para mim e falou assim, eu não vou nem te dar a prova de álgebra, que era uma coisa mais evoluída, né, para você fazer, você não fez isso. Eu falei, mas deixa eu tentar. E aí eu tirei 8,5. Eu não sei, nem ela entendeu, nem eu entendi o que aconteceu. Eu não sei se a coisa mais difícil capta mais a minha atenção, sabe? Então, eu acho que as coisas assim... Eu tenho essa visão do mundo. E uma vez eu fiz um psicoteste que disse isso, Lolô, você vê o mundo pelas diferenças. E eu vejo mesmo, assim, como se eu colorisse o espaço para descobrir a forma, sabe? Por exemplo, se você perguntar assim, você lembra do João? Aí eu vou dizer, como? É um homem enorme, alto, que ele tinha uma mão enorme, ele falava alto, ele fazia um esporro. Aí eu vou te perguntar assim, ele era canhoto? E você vai dizer, pô, sei lá se ele é canhoto. Então, tudo aquilo que o João era não me chamava atenção, mas os mínimos detalhes, sabe? Como se isso me chama mais atenção. Entendo, eu acho que isso tem tudo a ver com a sua fé, mas em nenhum momento você entrou em litígio com Deus? Em nenhum momento você ficou chateada? Você ficou brava? Porque... Não, fiquei. Claro que eu fiquei. Tem momentos que eu fiquei. Mas eu apoio a minha vida, como eu digo aí, sobre 3 pilares. O primeiro é o amor de Deus por mim. Não é o meu amor por Ele. Porque o meu amor por Ele, o nosso amor por Ele, como nós somos limitados e falhos, é falho. Mas o dele por nós, não. É o amor ágape, é um amor incondicional, é um amor perfeito, um amor que alimenta, um amor que nutre, um amor, como diz a Bíblia, que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça e sabe as estrelas pelo nome. Então, o dia que eu fui ao encontro desse amor e que eu me deixei inundar por isso, eu ganhei um outro lugar na existência, porque eu disse, eu sou uma pessoa amada. E eu acho que o que falta na humanidade é esse lugar que a gente precisa encontrar, desse amor. Então, na hora que o ser humano encontrar isso, né, ele vai ter uma segurança tão grande do que ele é, né, porque ninguém é, né, só Deus pode dizer eu sou, do que nós estamos, né, nessa dimensão, que você não vai precisar canibalizar o próximo, entendeu? Você vai poder viver o seu divino muito mais do que o seu profano. Então, apoio nisso, eu apoio. A segunda coisa, eu aprendi com Madre Teresa de Calcutá,
e que isso me libertou, Fátima, me libertou, porque Madre Teresa diz o seguinte: a vida não é entre eu e o próximo, e sim entre eu e Deus. Então, toda vez que eu tenho o impulso de não querer fazer alguma coisa por alguém, porque alguém me chateou, ou querer, sabe, fazer com que a pessoa sinta, eu digo, peraí, eu não vou fazer para essa pessoa, eu estou fazendo isso para Deus, e isso rompe, entendeu? Eu consigo ir adiante. E a outra coisa é que Deus sabe o que eu preciso antes que eu peça. Então, essas 3 coisas é do que eu alimento o meu espírito. Porque a gente não se alimenta só dessa boca, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Então, é muito importante a gente saber do que nós estamos nos alimentando. Na boca, né? Nós comermos as coisas mais saudáveis possíveis, a mente, prestar muita atenção no que a gente está vendo, as nossas escolhas, e o espírito, alimentar o nosso espírito, porque isso aqui é uma passagem, né? Essa vida é... Eu, às vezes, estou me olhando assim, e olho assim minha mão, eu digo, daqui a pouco, um dia, essa mão não vai estar aqui. E não vai estar mesmo. E eu sou uma pessoa assim, que durante esse processo, você disse, você não ficou brava com Deus? Teve dias que eu me descabelei, como eu já contei aí. Mas, quando eu era nova, que eu entrei para a oficina de roteiro na Globo, eu fiquei muito próxima de Luiz Carlos Maciel. E Luiz Carlos me apresentou Castanheda. E Castanheda, na Erva do Diabo, ele diz que a morte, né, a gente estica a nossa mão esquerda e passa a mão na cabeça da morte. E, a partir daquele momento, eu entendi que a morte estava sempre comigo. Então, eu fiz amizade com ela. Eu não tive realmente medo de morrer. Não tive, porque você leu o livro, você viu como a coisa se processou. Você viu que um dia eu acordei, né? Eu levantei umas 6 horas da manhã para um xixi básico, passei pela janela do meu quarto, do banheiro, e a janela do meu banheiro enquadra o Morro Dois Irmãos, que é um morro que tem no Rio, né? 2 montanhas, e eu olhei aquilo e eu senti assim no meu coração. Deu. Eu senti isso, basicamente. Deu. Assim como se eu tivesse cumprido o que eu tivesse que ter cumprido aqui, entendeu? E, naquele momento, eu me lembro que eu não tive medo, eu não me desesperei. Ao contrário, eu fui inundada por um sentimento de paz. Isso plena. antes de você receber o diagnóstico? Antes de eu receber. Isso foi em 2018. E aí, em 2019, em janeiro, eu fui gravar a Vila com Paulo Gustavo. Não estou nem respondendo a sua pergunta, né? Já entrei em outro assunto. Ótimo, eu também não estou mais perguntando nada, estou só ouvindo. Já dei um tchau à pergunta. Mas eu vou dizer, me chateei mesmo, vou entrar. Momentos que eu já me chateei bem. Mas aí chegou janeiro, eu fui gravar a Vila com ele, a gente estava esperando a gravação. Eu virei para ele e falei assim, Gusti, eu acho que eu vou morrer esse ano. Aí ele virou para mim e falou assim, por quê, Lolo? Eu disse, eu não sei. Eu estou sentindo isso. Aí ele disse assim, então vamos fazer o seguinte, grava um vídeo para mim, dizendo que você vai morrer, porque aí, se você morrer mesmo, eu negocio com o Jornal Nacional e eu ainda vou ganhar mais um dinheiro, vou ficar mais rico. Eu falei, vamos embora. Mas você considera que isso é premonição? Que nome você dá a isso? Pois é, eu acho que sim. Intuição, premonição. A intuição da gente é muito apurada, né? As nossas anteninhas estão sempre ligadas. A gente que não tem essa consciência ainda, né? Porque foi nítido para mim. E eu realmente não tive medo. E eu gravei o vídeo. Eu tenho esse vídeo, Paulo Gustavo falando, estou aqui com o Lolo está achando que vai morrer esse ano. Não é, Lolo? Eu falo, e você fica se preocupado? Eu falo, não, para mim, morrer não é morrer. Aí eu começo a dissertar sobre o que Mas eu mesmo em achando. relação ao seu trabalho, você tem, de vez em quando, esses insights. Você diz no Muito. livro que ela achou, ela um dia acordou e disse, vou fazer Dercy. Foi, isso Dercy daí Gonçalves. foi dentro do... Eu estava dentro do estúdio, gravando minha primeira novela, Cama de Gato. Estava do lado de Joana Jabassi, que hoje é diretora, maravilhosa. Ela era assistente de Amora. Amora estava dirigindo uma cena. Eu estava olhando a cena, fez assim, blum, uma coisa na minha cabeça. Minissérie sobre Dercy Gonçalves. Aí eu olhei para a Jojo e falei assim, Jojo, eu vou fazer uma minissérie sobre Dercy Gonçalves. Ela estava prestando atenção na cena. Ela fez, pô, isso é bom para você, bom papel. Continuou olhando a cena. Eu fiz Amora. E a Amora olhou, estragando a cena, né? Amora, eu falei assim, vou fazer uma minissérie sobre Dercy Gonçalves. É porque eu falo a coisa como se já fosse, sabe? Aí a Amora falou, isso é bom. Aí, quando acabou a gravação, eu fui no Flávio Rocha, que era quem era o responsável,
né, pelos textos. Eu cheguei lá e falei assim, Cláudio, olhando o Cláudio, falei, Flávio, eu quero entregar uma minissérie, quero fazer uma minissérie. Ele falou, pô, minissérie é para os grandes escritores aqui, os roteiristas, mas você quer fazer sobre quem? Eu falei, sobre Dercy Gonçalves. Ele falou, pô, bom. Eu disse, vê se tem algum livro. Aí ele entrou no computador assim, já era fim de dia. Ele olhou, tem sim, Dercy de cabo a rabo. Eu falei, quem escreveu? Ela disse, aí ele falou, Maria Adelaide Amaral. Eu falei, caraca, ela tinha acabado de escrever. Aí eu saí de lá, liguei para a minha empresária, que era a Cecília Dantina, falei, Cecília, eu quero falar com Maria Adelaide. Aí Cecília me deu o telefone, eu liguei para a Adelaide, falei, oi, Adelaide, aqui é a Lolô, Heloísa Perici. Alô, querida, como é que você está? Não conhecia ela. Tudo bem, tudo ótimo. Adelaide, eu quero fazer uma minissérie sobre Dercy Gonçalves. Eu li o livro é ótimo. Ela falou, querida, eu adoraria poder fazer a sua história ótima, mas esse livro está com Fafi Siqueira, que eu amo de paixão também, e eu vou ficar sem graça de fazer uma minissérie, né, já que ela vai fazer a peça, e você estrelar a minissérie. Aí eu senti que era mesmo. Falei, tudo bem, amor, não tem problema. Eu disse, quando eu for a São Paulo, eu te ligo. Ela falou, me liga mesmo. Aí eu fui fazer o Cócegas em São Paulo, liguei para ela. No que ela atendeu, ela fez, eu estava doida atrás de você. Eu falei, o que houve? Ela disse, decidi, vou fazer uma minissérie sobre Dercy Gonçalves. Aí ela adaptou o livro Vocês dela. duas fizeram, né? Nós duas fizemos, e Fafi fez também. Eu fiz 3 capítulos, ela fez o último. Filmamos aqui nessa praça, aqui em Tiradentes. Viemos para cá, o trenzinho, indo para São João del Rei. Eu, Cassinho, Jorginho Fernando, que dirigiu. Foi um trabalho, nossa, ímpar na minha vida. E foi isso. Eu senti, e a coisa realmente Eu acho aconteceu. que essas coisas de premonição, de intuição, não tem nem como ensinar. Mas esse olhar para a vida, você acha que... Você fala muito da força da palavra, né? Que você sempre diz assim, não, eu ainda não tenho essa determinada coisa, eu ainda não conquistei esse papel. Você acha que realmente a gente usa mal as palavras e que as palavras têm essa força? Tem, a palavra tem força criadora. Inclusive, diz a Bíblia o seguinte, né? Primeiro, em Gênesis, já diz, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, a palavra, ela traz realmente uma força muito grande. Por isso que eu digo, prestar atenção, falo isso para minhas filhas toda hora. Prestem atenção no que vocês estão vibrando. Nós somos vibração, frequência. Elevem sempre a frequência de vocês, com coisas como perdão, como amor. Não deixa sentimentos medíocres tomar conta, porque, realmente, o plantio é aleatório, mas a colheita é certa. Então, presta atenção no que vocês estão plantando. E... quer dizer, a palavra tem essa força muito grande, e a Bíblia diz o seguinte, quando você pedir uma coisa, já agradeça como se você tivesse recebido. Então, quando eu falo uma coisa, eu não sei, eu tenho uma coisa de uma certeza dentro de mim, Fátima, que é uma coisa bizarra quando eu sinto isso. Juro, é uma coisa... Não é em todos os momentos, mas em algumas coisas você sente essa certeza. Cara, eu tenho uma coisa que eu olho assim, eu disse, bicho, já era. Dormindo dentro de um chevette, sem poder voltar para casa. O que você sentiu ali que ia dar certo? Porque ela, assim, não tinha dinheiro para voltar para casa, tinha uma certa vergonha de voltar para Salvador. Tudo que eu vim da Bahia, né, para poder ser atriz no Rio. Quando eu saí da Bahia, todo mundo, pô, Lolo, você está maluca que você vai deixar a casa dos seus pais para você ser atriz? Muito jovem, né? 19 anos. Eu dizia, vou, porque eu não tinha... É como se eu quase que... Existem momentos assim que eu sinto que eu não tenho opção. É aquilo ou é aquilo. É uma coisa muito forte. E eu dizia, vou, e todo mundo... Gente, minha mãe ficou apavorada, minha filha, não tem ninguém na família que vá poder te ajudar, essa é uma profissão cruel. Aí meu pai falou assim, eu só te ajudo com dinheiro no Rio de Janeiro se você fizer uma faculdade. Aí eu, ai, meu pai do céu... Aí, porque artes cênicas para ele não era uma faculdade. Aí eu fiz vestibular para administração de empresas e para psicologia. Passei, administração de empresas, peguei 7 matérias, na segunda semana tranquei 4, claro, porque não tinha nada a ver comigo, fiquei com 3, e a que eu passei foi a única que eu fiz um trabalho expositivo para a turma, falando, as pessoas começaram a rir tanto do meu trabalho, começou a juntar gente da faculdade inteira, de tanto que a turma ria,
todo mundo rindo, rindo, rindo. Quando acabou o meu trabalho, todo mundo aplaudiu. Aí eu fiz assim, alguém tem alguma pergunta? Tinha que perguntar isso. Aí o professor lá no fundo levantou a mão. Eu falei, pode falar. Ele disse, minha filha, o que você está fazendo aqui se seu lugar é em cima de um palco? Uau. Aí eu falei, vou ligar para a Bahia, você fala isso para o meu pai. Nessa época, ele estava dando uma ajuda, porque você estava fazendo a faculdade. Tava. Mas aí, quando eu tranquei a faculdade, ele suspendeu a ajuda, né? E aí, você sabe, fui morar no meu Chevette. Eu só tinha o Chevette. Então, eu ia na tua casa, almoçava, ia na dele, tomava um café, ia na dele, tomava um banho. E dormia no Chevette mesmo? Não. Dormia sempre na casa de alguém, mas com a coisinha assim. Sim. E ninguém sabia que você estava nessa situação? Não, ninguém sabia. E o que acontecia é o seguinte, né, Fátima? Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa que eu tenho um lado tímido. Não parece. Tá. Ele fica em alguns lugares que a gente não sabe onde, mas tudo bem. Pode ser essa piada da noite. Mas eu tenho... E o que aconteceu é o seguinte, as pessoas... Porque eu não conhecia ninguém. Então, como é que eu conheci... O que eu pensava na cabeça? Quando eu quero uma coisa, eu vou igual uma flecha. Eu disse, eu tenho que entrar nesse meio. Eu vou entrar nesse meio. Eu entrei na Cal. Meu primeiro curso, minha porta de entrada foi Hamilton Vaz Pereira e Helena Brito. Imagina, não podia ser mais. E aí falava assim, vai fazer uma peça, está precisando de alguém para passar lá atrás no blackout de costa. Todo mundo, pô, eu não vou dizer, eu vou. Eu não tinha nada para fazer, eu vou. Aí a Baiana aceitou. Aí para mim, naquele momento, eu já tinha recebido o papel de protagonista. Você está entendendo? Eu digo às minhas filhas, protagonista não é aquela que está na frente com todos os refletores em cima, não. É aquela que exerce bem o seu papel. Então, eu ficava ouvindo a peça acontecer, eu ia passar lá atrás no blackout de costa, mas eu ia, não sei o quê, daqui a pouco alguém falou alguma coisa, eu falei, passei, o diretor, pô, entrou bem esse vulto, hein? Porra! Esse vulto entrou na hora certa. Quem é? Falou, é a Baiana. Mas cadê essa Baiana? Eu te conheço essa Baiana. Aí eu vim, oi, sou eu. Pô, entrou bem, como é que você fez isso? Não, porque eu vi a fala do outro, eu vi que o melhor momento era aquele, e se eu fizesse naquela outra, ele, porra, então, vou dar uma fala para a Baiana, vem aqui para frente. Aí eu fui ganhando minhas coisinhas assim, entendeu? Abrindo picada. Só que o que aconteceu é o seguinte, me viam em cena, né, as pessoas morriam de rir, e quando me levavam para fazer um teste, eu travava. Tem várias histórias hilárias. Por exemplo, eu fui fazer teste para a VAMP. Damião, que era professor do tablado, me levou. Me viu fazendo uma peça que Bernardo Jablonski, que me deu o papel principal, Advocacia segundo os Irmãos Marx, me levou. Quando eu entrei para fazer o teste, estava ele e Calmon, que era o autor. Aí Damião fez assim, é ela. E quem fazia esse teste, só para vocês terem uma ideia, era Celton Mello, Flávio Silvino, era essa galera que eu estava fazendo o teste. E aí, quando eu vi o Damião falar isso, eu dei uma travada, porque ele falou, é ela, e já criou uma expectativa, que eu funciono mais livremente. E aí ele falou, vamos embora. E Calmon ficou me olhando, aí ele fez assim, roda. Aí eu fiz assim, para a direita ou para a esquerda? E ele fez... Aí ele fez roda VT. Aí todo mundo riu. E eu fiquei nervosa, eu não consegui nunca passar em nada. E já desci muito a Lopes Quintas chorando, pensando, Deus... Para quem não sabe, Lopes Quintas é a rua onde ficava antigamente os estúdios da TV Globo, né? E eu descia chorando e dizia, Deus, por que você me tirou de casa para vir para cá? Então aí brigou um pouquinho. Aí chorava, dizia, pô, vai ver que esse não é meu caminho. E assim foi. E como você me perguntou, quando eu estava doente, se eu não... Eu tive momentos, teve um dia, né, eu passei por tudo muito bem, realmente passei, porque eu não sei, eu tenho uma coisa, quando eu tenho que fazer uma coisa, eu só vejo aquilo, eu vou assim em cima. Mas teve um dia que realmente minha ficha caiu e eu quero minha vida de volta! Eu comecei a berrar, estava dentro de uma sala no Sírio. Esse foi um dia que eu me lembro que eu descompensei. E a outra vez foi uma vez que, depois disso, eu tive uma experiência muito boa, porque esse dia eu acordei e falei assim, eu não vou fazer a radioterapia hoje. Aí minha amiga virou e falou assim, você não tem escolha. Porque se você não for hoje, você vai voltar lá para o início. E você já andou várias casas. Você está quase acabando. Então, é momentos que eu digo que a vida te dá um checkmate. E quando a vida te dá o checkmate, é o momento onde você prova a sua fé. Tem várias definições de fé. Martin Luther King ele diz que fé é você subir o primeiro
degrau de uma escada sem ver o resto. A Bíblia fala fé é a certeza das coisas que você não vê. E fé hoje, se eu tiver que definir, eu digo que é você aceitar com resiliência o que configura na tua vida, sabendo que Deus não vai te colocar numa batalha sem te dar as armas certas. Então, nesse dia, ela falou, foi o checkmate que eu recebi da vida, e eu disse, então, eu vou assim como eu estava toda descabelada, estava de pijama, e eu fui assim para o Sírio-Libanês, que é um hospital super, né, bambambam de São Paulo. Entrei assim, demônia. Aí, está na minha hora da minha radioterapia. Aí a moça, Lulu, hoje você não está bem. Eu falei, não está bem, não estou me sentindo, não está se sentindo bem. Eu falei, não. Ela disse, foi a químio ou foi a rádio? Eu falei, amor, não sei, não deixou um bilhete. Eu não sei. Aí ela viu que eu estava realmente mal-humorada, ela falou, então vamos embora. Aí me levou para a sala de rádio. Aí eu deitei, né? E quando você faz radioterapia de cabeça e pescoço, eles colocam uma máscara em você. Uma máscara que eu dizia só duas coisas me calam, Deus e essa máscara. E eu ficava deitada. E quando isso aconteceu, eu pensei, cara, Deus não me botou aqui à toa. Deus não me botou aqui à toa, eu tenho certeza. Aí eu pensei assim, esses raios devem ter a força de Grayskull. É isso. Deus quer que eu peça. Deus quer que eu peça. Então, eu vou pedir. E, nesse momento, quando eu falei isso, a máquina fez assim. E eu sabia que a máquina, quando ia dar o raio, ela fazia antes esse barulho. Aí, quando eu vi que ia dar esse barulho, eu tive que pensar rápido uma coisa, e eu fiz, raio da beleza. Aí, o raio veio. O raio veio com tudo. O raio veio, e é uma coisa muito rápida, indolor. Acabou o raio, veio a enfermeira, soltou a máscara e tal. De repente, quando eu vejo, está o meu médico aqui, doutor Fernando Arruda. Eu tinha levado uma galera para dentro da sala e não podia. Ele fazia, Lolo, não pode levar essas pessoas. Eu falei, tá, tudo bem. Ele saiu andando na frente, eu saí andando atrás. Daqui a pouco, o doutor Fernando parou, virou para trás, me olhou e disse assim, posso te dizer uma coisa? Eu falei, pode. Ele disse, a radioterapia está te fazendo muito bem. Eu falei, é? Ele disse, é. Você está mais bonita. Nossa. Eu fiz, é Deus querendo, olha, ele me confirmando. A partir dali, meu amor, foi todo dia raio do sucesso, raio da saúde, raio do amor, raio de todos os raios do mundo. No último dia, eu disse assim, já tinha pedido todos os raios. Eu falei, o que eu vou pedir? Eu disse, já sei. Eu quero hoje o arco-íris, raio do arco-íris. Aí, veio o arco-íris. Aí, quando acabou, eu pensei assim, cara, o arco-íris foi o sinal que Deus deu a Noé, que nunca mais ia ter dilúvio. Eu disse, então é isso que ele está querendo. Lulu, não quero chorar aqui no palco, não. Não quero chorar, eu só queria, assim... Dá a mão aqui. Fiquei emocionada. Eu também fico. Eu sou igual a minha avó, fico emocionada comigo mesma hoje em dia. Minha avó era assim, minha avó chorava com ela mesma, ela começava a contar uma história, ela dizia, nossa senhora, querida, ela mesma, eu estou igual a minha avó, gente. Eu queria saber se isso se aprende. Se isso aprende? A gente aprende a ter esse pensamento. Tem uma foto aqui no livro que ela bota, ela indo embora da último dia da radioterapia, né, da químio, e ela escreve fui, né? Fui. E você diz isso no foi livro... uma foto que uma amiga minha fez. Pois ela está indo embora com uma amiga sua, isso, de costas. Essas duas. E aí, no texto, você diz que quando você saísse por aquela porta, você ia virar aquela página. Exato. E você conseguiu fazer isso? Sim. Eu me tratei exatamente como eu quis. Porque as pessoas primeiro acharam uma loucura eu me tratar em São Paulo, porque São Paulo não era minha casa, né? E não estaria com a minha família, né? Na época eu estava casada com o Mauro, não estaria com meu marido, que eu estava casada na época e tal, não sei o quê. E todo mundo ficava
né, Lolo, não pode ser. Me lembro até Débora Bloch me ligou e falou, não, você tem que ficar em casa. Eu falei, não vou, Debbie, eu vou para São Paulo. E eu me tratei exatamente como eu quis, porque eu não queria fazer a quimioterapia, voltar para a minha cama, a cama que eu dormia, a minha casa. Eu não queria, eu queria eles longe disso. E eu queria ter a liberdade de chorar, de vomitar, de berrar, longe das minhas filhas. Eu, assim, lembra aquele filme de um campo de concentração, que é até um filme italiano, que ele vai para o campo... A Vida é Bela. A Vida é Bela. Foi isso que eu me preocupei na hora. Eu disse, eu vou fazer isso, sabe? E minimizar para as minhas filhas tudo. Então, eu fui embora, né? E eu queria que fosse exatamente como eu fiz. Eu fiquei num apartamento. No último dia, Fátima, eu levantei, eu bati a porta do apartamento de costas, eu andei para o elevador fechou, eu saí pela porta quando o elevador abriu e eu disse, ficou aí atrás essa história, o que eu tinha que aprender, eu já aprendi, e essa página está virada, em nome de Jesus. E eu fui embora com tudo. Com tudo. Sem olhar para trás. Não pode olhar para trás, senão vira estátua de sal. Tem que ir com tudo. Você diz aí que você nunca duvidou, né? Não. Você acha que... Também não tive medo da morte. Verdade é essa, sabe? Uhum. Eu não gosto, inclusive, que digam, Lolo, você é uma guerreira. Você foi uma guerreira. Não gosto. Eu não gosto que digam... Eu entendo. Você sabe do que eu estou falando? Por entendo. exemplo, o meu nome, Heloísa, quer dizer guerreira famosa. Tá, não estou me exibindo, não, tá? Pode entrar no Google, vocês vão ver. Heloísa. Mas eu não gosto que digam, porque parece que eu guerreei. Não foi uma guerra. Eu não guerreei, eu digo logo. Eu me harmonizei, eu prefiro dizer assim, com a situação que configurou na minha vida. E quando você diz que eu sou uma guerreira e que eu venci, eu saí dessa, parece que eu sou melhor do que aquele que não. Eu entendo perfeitamente. Você parece entende? que outra pessoa, né, que não conseguiu sucesso na cura, é porque aquela pessoa não se esforçou tanto. Não se esforçou. Né? Isso não é verdade. Teve tanta fé. E não é, exatamente. Não é verdade. Por isso que só não era a minha hora. Porque na hora que for minha hora, meu amor, eu vou na hora. Não vai ter essa. Eu vou estar rindo assim, bati a cabeça, morri. Eu tinha te perguntado. Porque eu morrer assim. É verdade. Provavelmente eu vou morrer uma coisa assim. Eu tinha te perguntado se você, se a gente aprendia. Eu assisti a uma peça, A Iluminada, que ela fez, e que ela faz, não sei quem viu aqui. Alguém viu A Iluminada? É incrível, né? Ela faz uma palestrante, está num TED Talk da vida. Eu faço uma quote. Exatamente. É isso que ela faz. E aí ela vai ensinando. Mas, no fundo, é uma mensagem de coragem, de esperança, de você acreditar em você e de tudo. Você acha que aquilo tem esse papel mesmo, aquela peça? Com certeza, porque é claro que é uma brincadeira tudo, mas a pessoa que lê a Bíblia, Cabala, Caibalion, todas essas coisas que você trabalha com uma espiritualidade, né? Ou que você lê, ou epigenética e tudo, eu fiz um apanhado, física quântica, tudo isso eu coloquei ali. Quem entende via e sabia que tudo que eu estava falando, por mais louco que parecesse, era real. Porque eu fazia uma quote, né? Você pode falar palavrão? Só tem a gente aqui. Pode falar palavrão? Tem alguém menor de 18? Tem, né? Oh, meu então, Deus. Fecha o ouvido. Tampa o ouvido agora, por favor. Não vou falar. Porque ela era uma coach, porque ela era um nível mais profundo de coach. Ela aprofundava muito. Ela aprofundava muito. E a defesa dela era o seguinte: se você não tem coragem e ousadia para visitar os seus subterrâneos, você não pode passar por uma verdadeira transformação. E ela provava por A mais B, né? Aí a situação é engraçada, né, Vânia? Mas não pode falar aqui agora. Se um dia remontar, vocês assistam. Você disse até que era no 5º ano, você estava terminando o seu tratamento, encerrando com aquela peça. Você se ajoelhou naquele último dia e disse assim, que não ia mais fazer naquele momento, porque ela era uma peça... Muito! Gente, desgastante demais. Você viu como eu saía de cena? Eu saía lavada de suor. Era uma energia muito, muito grande com a plateia toda, que em determinado momento vinha aquela gira. E olha que eu já fiz monólogos e tudo, mas aquilo, de repente, a plateia vinha comigo. A gente já estava gritando junto, estava um transe geral, era uma coisa...
Eu adoraria que você remontasse, mas tudo bem. Eu penso a respeito, quem sabe. Vocês viram? Você viu, Cláudio? Não? Cláudio, tudo bem? Não, é uma energia e tanto. Era uma energia e tanto, e tudo que falava. E aquela mãe fazia uma defesa muito grande, né, sobre a possibilidade de nós visitarmos as nossas sombras sem medo, né, soltando o freio de mão, porque a única forma que a gente tem de lançar luz sobre questões obscuras é você indo lá. E, para isso, você precisa de coragem. Você não pode arredar o pé. E aí entra a fé. A fé te diz, vai. Vai. Eu queria ter eu falei para você, eu queria ter um décimo dessa certeza, um décimo dessa fé. Mas você tem. Você tem. Acho que eu tenho fé. Todo mundo tem. Todo mundo tem esse programa. A gente tem que clicar em cima e instalar. Como? É isso. Como? Fala aqui para nós. É um exercício. Isso assim como a gente exercita o nosso corpo físico, a gente exercita o nosso corpo mental e espiritual. Você tem que se dar chances. Por exemplo, a lamúria não é uma coisa que vale a pena. Quando você está diante de situações, porque existem situações que a vida te dá um checkmate. É aquelas situações que eu digo que você fica sem área de manobra. E quando a gente vê... Porque eu estou convencida de uma coisa que eu vou falar, vocês vão ficar um pouco tristes comigo, um pouco chateados, talvez, mas eu vou dizer. Eu estava conversando com o Tonton, que é minha filha mais nova, outro dia, eu virei para Tonton e falei assim, Tonton, a mamãe chegou à conclusão de uma coisa muito séria sobre essa vida. A gente não está aqui para ser feliz. Aí, Tonton, como assim, mamãe? Eu falei, nós estamos aqui para resolver trolha. É para isso que nós estamos nessa dimensão, para resolver trolha. E resolvendo as trolhas, rolam umas felicidades, uma aqui, outra lá. A verdade é essa, porque do mendigo ao rei, todo mundo está passando uma trolha. Um problema não tem essa. Às vezes não é uma questão de dinheiro, é uma questão de saúde, é uma questão de isso. É assim. Não tem jeito. O chinês tem um ditado que ele diz assim, quando a felicidade está na sua cama, a tristeza está na sua mesa. Quando a felicidade está na sua mesa, a tristeza está na sua cama. Ou seja, sempre a gente está fazendo alguma coisa. Então, a gente não está aqui para ser feliz, me convenci disso. Então, quando eu fico feliz, eu fico muito feliz. Entendeu? Porque se eu achar que eu estou aqui para ser feliz, quando eu não estiver feliz, eu vou achar que está errado. E quando eu estou feliz, eu estou muito feliz. Então, eu disse isso para ela. E eu acho que quando a gente... Claro que isso, né, gente? Eu exagerei, mas eu quis dizer no sentido de que quando a gente aceita as coisas pelas quais a gente veio resolver, que eu acredito isso, não é possível. Né? Por exemplo, eu sempre conto a história. As energias estão todas dentro da gente. Por isso, configura coisas na minha vida que não configura na tua, que não configura na dele, na dela, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, o menino, a pessoa não gosta da mãe. O rapaz não gosta da mãe. E aí, quando ele tem 18 anos, ele sai de casa, porque ele pode se livrar da mãe. Só que ele não percebe que a mãe está dentro dele. Aí ele vai começar a namorar uma menina. Essa menina é igual à mãe. Mas, como é só uma simples namorada, ele pode separar da menina, separa da menina, começa a namorar outra linda, maravilhosa, essa mulher da minha vida, mas a mãe dela é igual à mãe dele. Ele está encontrando a mãe o tempo inteiro. Daqui a pouco ela vai, separa dele, dessa menina, não precisa ficar com ela, casa, conhece outra que é maravilhosa, a mãe é melhor ainda, família perfeita, ele vai, casa com essa menina, aí ele tem uma filha, a filha é igual à mãe. Então, tem uma hora que a vida dá um checkmate quando a gente tem que resolver coisas. Então, eu digo às minhas filhas, configurou na vida de vocês, tenham fé de que vocês têm a arma para poder resolver aquilo. E uma coisa que eu faço, Deus já me botou em grandes lutas. E, às vezes, a gente olha para a nossa mão e a gente vê só uma pedra. Só que eu disse a elas assim, filhas, nunca olhem só a pedra, só o que vocês têm na mão. Olhem quem colocou a pedra na mão de vocês. Porque essa pedra vai aonde ela tiver que ir, no lugar certo. Porque é só o que a gente precisa. Uma chance. É isso. E quando você está conectado, é isso que acontece. Aí, o que acontece? A coisa configura na nossa vida, a gente vai para debaixo do tapete. Aí, debaixo do tapete, tem uma poeira poderosa que só alimenta esse monstro. Você vai encontrar ele lá na frente, mais forte ainda. E aí, você varre para debaixo do tapete. E acontece isso. E a próxima vez... E chega uma hora que a vida te dá um checkmate. Então, o que eu digo hoje é,
configurou na vida de vocês, tenham fé que vocês vão resolver. Mas não foi sempre, então, assim. Você foi acumulando esse conhecimento. Sim. Você foi acumulando essas descobertas. Exatamente. Porque, no início, você deveria fazer como quase todos nós, botar o problema embaixo do tapete. Só que hoje eu já estou malandra, entendeu? Configurou, eu, Senhor, está rolando aqui um babadão sertanejo. E aí, como é que faz? Vamos embora. E eu... Hoje você fala no livro que você não se vincula mais a nenhuma religião. Não me vinculo. O que você busca, então, e por que não? Hoje, eu vou te dizer por quê, Fátima. Como a maioria dos brasileiros, eu nasci católica. Eu tive pais muito liberais. Então, com 21 anos, meu irmão entrou para a religião mórmon. E aí, eu resolvi, eu tinha 9 na época, ele 16, não é velho que eu me batizei mórmon, imagina, durou um ano, né? Nem sabia o que era, eu só gostava da fofoca. Juro. Aí eu fui crescendo, conheci as religiões orientais. Das religiões orientais, eu conheci o espiritismo. E eu frequentei durante 7 anos o Frei Luiz, sabe qual é? Um centro no Rio de Janeiro, Conheço. né? Eu frequentei durante 7 anos o Frei Luiz. E foi um aprendizado muito grande. E, nesse meio tempo, isso estudando astrologia, estudando tudo, eu conheci a religião evangélica. E eu comecei a frequentar a religião evangélica e, em determinado momento, eu migrei. E eu me batizei evangélica no dia 12 de maio, aniversário da minha mãe, de 1999, com Luísa no ventre, né? Depois batizei minhas 2 filhas e aprendi muita coisa maravilhosa ali. Porém, eu cheguei à conclusão que a religião, ela, muito mais é invenção do ser humano do que de Deus. Então, tudo que Deus fala sobre a união, sobre o amor ao próximo, quando a gente se depara com a religião, a gente começa a ter uma ideia separatista, muito mais do que uma coisa de união. Então, eu hoje, se você me pergunta, mas, Lolo, você continua com fé, você continua orando, eu oro, leio, tudo. Isso não tem nada que vá me separar do amor de Deus. Isso eu falo assim, com categoria. Mas se você me pergunta, como você se autodenomina? Eu digo cristã. Na verdade, né, cristã, dizer que eu sou cristã é uma pretensão muito grande, porque o sarrafo de Cristo é aqui, né? É baterem na tua cara, você oferecer o outro lado, te chamarem para andar 1 milha, você anda 2, te pedirem a túnica, você dá a capa. Então, nós não estamos assim, né? A gente não vive isso, como, por exemplo, veio o rapaz para Jesus e falou, Jesus, eu já honro meus pais, eu já faço isso, eu já faço aquilo, faço tudo que o Senhor mandou. O que falta para eu poder seguir o Senhor? Ele disse, pega tudo que você tem e você doa para os pobres e vem. Aí o cara fez, aí não vai rolar. Entendeu? Ele não foi. Por quê? Porque o cara era rico, isso está na Bíblia. E ele não vai. Então, nós temos muito apego ainda às nossas coisas materiais. Uma coisa eu venho aprendendo, o que é nosso, o que é meu. Às vezes você doa uma coisa, né? E aquilo vai voltar para você, pode ficar tranquilo. Às vezes não é pela pessoa que você doou, mas de uma outra forma, aquilo vai voltar para você. Pode ter certeza disso. Então, hoje, se você me pergunta, então, o que você diz? Eu almejo ser cristã. Esse é o meu endpoint. Eu acho que, pela minha experiência, assim, também com várias buscas em várias religiões, a gente deposita nas pessoas que estão ali naquele momento, né, à frente daquela religião, uma expectativa de que ela vai resolver os nossos problemas. E elas são todas tão falhas quanto nós. São pessoas igual a nós. Igual a nós. Então, você começa a enxergar defeitos ou falhas que você atribui à religião. Exato. E aí a gente se afasta. Né? Eu já fui, já me afastei de várias, né? E assim, de várias buscas. Exatamente. Né? Eu tenho amigos que viram para mim e falam assim, por exemplo, uma vez o meu camareiro virou para mim e falou assim, Lolo, tudo que eu peço a Deus, eu oro a Deus, Deus faz, que ele era todo intenso assim, eu peço a Deus, eu oro a Deus, Deus me dá, eu confio em Deus, eu amo Deus. Você acha que eu vou para o inferno porque eu sou homossexual? Não. Aí eu falei, caraca. E o Espírito Santo põe palavras sábias na tua boca. Isso também é uma promessa que tem ali. Na hora eu virei para ele e falei assim, Maurino, o dia que eu puder estar respondendo quem vai para o inferno ou não, eu já não estarei aqui. Eu já estarei em outro lugar, né? Eu não tenho como te responder isso. Então, o que eu te diria?
eu te diria uma coisa que Jesus diz na Bíblia. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho, e Deus que vê no oculto vai te responder, porque Ele é o único que pode te dizer isso. E se você perguntar, Ele vai te responder, porque Deus não é Deus de confusão. E ele ouviu aquilo e ele disse, é o que eu vou fazer. Eu disse, faz. Porque a gente não pode apontar dedo para ninguém. A gente não tem essa capacidade. Spinoza tem uma frase que eu acho incrível. As coisas nos parecem absurdas ou más porque delas nós temos um conhecimento parcial. E nós somos completamente ignorantes quanto à ordem e à coerência da natureza como um todo. A gente só vê parte. Por isso que Jesus diz que ninguém pode julgar. Porque você não vê. Você não consegue enxergar tudo. Então, o que eu digo? Bota teu galho dentro. Ora a Deus, que esse é o único que pode falar com você. Só isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é essa conversa com as suas filhas? Como é que você fala sobre fé, sobre Deus, sobre rezar, sobre orar, que é uma coisa, às vezes, tão distante do universo dos nossos filhos, na idade em questão? Elas me conhecem, né? Eu fico em cima, batizei as duas. A primeira coisa que as minhas filhas ouviram, quando elas chegaram nesse planeta, foi o Salmo 91. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Primeira coisa que eu li para elas, eu queria que fosse isso. Então, é o grog de anestesia, traz a Bíblia. E o médico, não, traz a Bíblia. O médico trouxe, abriu. E para as duas eu li. Então, eu queria que elas tivessem essa certeza no coração delas. Mais do que certeza, porque certeza é aquilo que a gente vê. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Eu queria que elas tivessem essa fé no coração de que existe um Deus que elas podem chamar de Pai, que se elas pedirem pão, Ele não vai dar pedra. Então, eu queria que elas tivessem. Então, minhas filhas hoje, cada uma segue sua religião, né? Ela já tem 18 e 25 anos, Luísa, inclusive, agora eu sou a mãe da trepa-trepa, hoje em dia eu sou conhecida assim, né? Porque Luísa lançou esse trap do trepa-trepa. Sucesso, né? Sucesso, só Luísa mesmo, só podia ser. Mas elas dizem, lá vem mamãe. Luísa fala, mamãe devia... Baby, ela não me chama de mãe, né? Ela me chama de baby. Baby, você é coach de Jesus. Eu falei, amor, de que eu for coach de Jesus? Coach de Jesus Cristo. Eu falei, quem dera eu fosse coach de Jesus Cristo. Mas eu ensino a elas e quando a cobra fuma, elas vêm para mim, mamãe, ora para mim, não sei o que. Eu falei, pode deixar, mamãe, ora. Eu continuo falando, quando eu começo a falar, claro que ela dá uma sacaneada, que a Luísa não veio ao mundo a passeio, né? Lá vem, mamãe, Elias 12, viverás o amor. Aí eu falo, mas a cobra fuma, e elas sabem que elas têm uma mãe, a Tontonzinha também tem lá a religião dela, mas elas sabem que elas têm uma mãe que dobra o joelho por elas e pede todos os dias pelas minhas filhas. E por você ser uma pessoa com uma fé tão pública, né, em que você demonstra tanto essa sua certeza, muitas mães ou muitas outras pessoas vêm para você para conversar sobre isso, para pedir alguma ajuda, para pedir uma orientação, como se você realmente fosse uma coach, que você pudesse realmente dar esse caminho, a verdade, a vida. É verdade. Não, muitas vêm conversar comigo. E eu acho... A Luísa, claro, me sacaneia, já vai começar o culto. Em qualquer momento eu já estou fazendo o culto. Mas não é. É porque isso faz parte da minha vida. Alguém leu meu livro e falou assim, mas, Lolo, você fala muito de religião. Eu digo, mas eu sou religiosa. Na minha casa eu fiz uma igreja, que é o Céuzinho, que também foi um pedido de Deus. O que eu posso fazer se Deus joga coisa na minha cabeça, e, como diz Tesla, vem direto do quarto de criação de Deus, bufo, várias histórias. Como, pois é, exemplo, explica esse quarto de criação. Eu tive um pouco de dificuldade de entender esse quarto de criação no livro. Tesla fala que há um quarto de criação onde Deus fica. E eu acho que esse lugar deve ser maravilhoso, porque ali deve ser a maior paz do mundo. Sabe, com o mundo do jeito que está, coitado? Com o mundo do jeito que está. Ele é acima das nuvens, entendeu, Fátima? Então, pode estar chovendo, ele está acima daquilo. Isso é muito louco. A sensação que eu tenho, sabe quando a gente está num churrasco com um monte de gente falando, a gente está bebendo, aí tem aquela piscinona gelada, aí você sai correndo, você pula na piscina, você faz assim, tibum. Aí, quando a gente vai indo para o fundo, assim, o cabelo faz assim, e você já não ouve o barulho,
Para mim, o quarto de criação de Deus tem essa atmosfera, essa energia. E ali Deus pinta os peixes, as árvores, Ele faz as folhas. Você vê que isso aqui é de uma riqueza, esse planeta. E vira e mexe, eu não posso negar, Deus me manda uns tum. Outro dia Ele me mandou uma história. Ano passado, uma história linda, que eu quero fazer agora, que é uma história de uma mãe que adota o assassino do filho. Isso veio para você, essa ideia? Ou você conheceu alguém nessa situação? Essa história veio para mim. Tum! E quando eu conto assim, eu escrevi um conto sobre isso, né? Que isso, para mim, é o máximo da transcendência. E aí, depois, o conto... Né, até foi uma história muito engraçada, porque eu recebi isso e eu comecei a orar a Deus... Quem iria fazer isso comigo? E aí Deus botou no meu coração o Zé Júnior, do Afro-Reggae. Meu amigo estava trabalhando com ele, o Lipe Binder, diretor. Aí eu falei, diz para o Zé Júnior que eu quero falar com ele. Aí ele falou, Zé Júnior, Lolô quer falar com você. Aí ele falou assim, diz para a Lolô que eu não faço comédia, né? Ela sabe. Ele falou, não é comédia, não. Ela quer falar um assunto contigo. Aí, 1000 tentativas de a gente se encontrar, consegui que Zé Júnior fosse lá em casa e fiz um pitching ao vivo, contando para ele a história. Só que a história começa de uma forma muito normal. Zé Júnior começou ouvindo assim, tipo, ai, meu Deus, deve ser mais uma história. De repente, a história dobrou a esquina, eu só vi ele sentar na cadeira, eu falei, pesquei, senti na hora. Aí, contei a história para ele, ele falou, Lolô, eu quero fazer essa história com você, se eu puder botar o DNA do Afro-Reggae. Eu falei, lógico, está aqui para isso. E ele realmente escreveu uma história linda, e agora a gente está nesse momento de a gente decidir se é um filme, se é uma minissérie, mas é essa história que é uma história de perdão e de amor, e que o nome é Ágape. Uau! Bom, pessoal, merece um aplauso mesmo. Eu vou terminar com uma frase que você está aqui escrita e que você também já falou, e que é o seguinte: eu quero muito que as palavras deste livro atinjam o maior número de pessoas que ainda não instalaram no computador de suas mentes o aplicativo da fé. Que você tenha inspirado e você continue inspirando, como você inspira quem está perto de você. Amém. E que esse livro te leve para muitas outras pessoas e que seja a luz realmente no caminho de muita gente, viu? Amém. Obrigada, Fátima. Agradeço muito a Isa Pessoa, essa pessoa maravilhosa que eu amo, que foi quem sentou do meu lado, que ouvia a minha história, que a gente chorava, que a gente ria juntas. Passamos uma semana maravilhosa na Praia do Forte, trabalhando em cima disso, numa energia incrível. E esse livro nós escrevemos com muito amor, e realmente o meu desejo é só esse. Eu nem vejo só como um livro, eu vejo como uma missão. Como eu dei uma entrevista para a CNN, aí Moacir Góes me ligou e falou assim, Lolô, você tem que montar esse livro, você tem que fazer uma história desse livro, porque ele chegou no cerne do cristianismo. E tudo que eu mais quero é isso, que as pessoas tenham nos seus corações paz e amor. E muito obrigada por você ter aceitado fazer essa mediação. Eu fiquei muito honrada, como você não me achava à altura, e fiquei muito feliz dessa nossa conversa. E ela está muito bonita mesmo, né? Não sei que raio foi. Raio da beleza, raio do amor. Obrigada, Lolô. Obrigada mesmo, viu? Eu te agradeço. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Eu li o livro todo de uma vez só. É muito inspirador. Obrigada, querida. Parabéns também, Isa. Vamos. Nós temos uma mesa aqui fora para